Olá! Está começando uma nova série aqui. Alguns episódios para detalhar, geralmente, os versículos mais controversos da Bíblia que se usam tanto para machucar e segregar pessoas. Nessa série chamada A Bíblia Afirmativa, eu, Felipe Heiderich, estarei detalhando algumas coisas para você. E no episódio de hoje, vamos começar do começo, falando sobre Adão e Ivo. Não, é Adão e Eva. Ou seria Marcela e Juliana. Na realidade, sempre que as pessoas querem afirmar que a homossexualidade é pecado, um dos primeiros textos que eles vão usar é o seguinte: se Deus aceitasse 2 homens ou 2 mulheres, ele teria feito 2 homens na criação, na formação do Gênesis, ou 2 mulheres na formação do Gênesis. Mas não. Deus fez um casal, Adão e Eva. E sempre que levantam esse questionamento para mim, a primeira coisa que eu faço é justamente concordar. Você está coberto de razão. Não existe nenhum contraponto que eu possa dizer com relação a isso. Deus fez um casal hétero, uma mulher e um homem, e isso não há dúvidas. Contudo, o fato dele tê-los feito assim não contrapõe outros pontos. Primeiro, por que Deus fez um casal, um homem e uma mulher? Porque era necessário haver a procriação. É óbvio, 2 homens não reproduzem, 2 mulheres não reproduzem. E o fato disso não ser possível não significa que seja errado. O início foi feito, um homem e uma mulher, porque havia uma ordem: multiplicai, procriai, enchei a terra. E, inclusive, outras regras que foram estabelecidas ali, hoje, são impossíveis, condenáveis e até muitas das vezes criminosas. Por exemplo, com quem você acha que Caim casou? Ou Abel antes de ser morto pelo seu irmão? É óbvio que se Abel já tivesse se casado e tido filhos, Caim poderia ter se casado com uma sobrinha. Caso contrário, ele se casou com uma das suas irmãs. As mulheres não eram contadas naquele tempo. Então se contou Caim e Abel porque foram os machos a serem nascidos primeiro. Mas as mulheres poderiam ter sido dezenas. O incesto não era apenas permitido, era o único jeito de fazer a procriação. Se você falar sobre incesto hoje, é criminoso. Você imagina casando com a sua irmã ou com a sua sobrinha? Nós temos outros exemplos na Bíblia. Talvez o maior casal de fé de todos, o grande pai Abraão. Sara, a sua mulher, era sua irmã. Ah, era meia-irmã. Sim, eles eram filhos do mesmo pai, ou seja, eles eram irmãos. E, no entanto, se casaram. O incesto, ele só vai ser condenado depois de muitos e muitos anos, quando Moisés vai tirar o povo do Egito. A terra já estava completamente povoada, já tinha milhares de pessoas. E então, naquele momento, entre as leis que vão se seguir, no livro de Levítico, se eu não me engano, capítulo 20, versículo 11, Moisés vai dizer: olha, então não é bom que você se deite com a sua irmã, com a sua madrasta, com a sua sobrinha. E ali começa as leis restritivas sobre o incesto. Contudo, outras leis que foram estabelecidas naquele momento ainda vigoravam no tempo de Jesus, mas a gente opta apenas por criticar aquilo que a gente quer. Por exemplo, existia uma lei chamada a Lei do Levirato. O que é isso? Seu irmão mais velho se casou com uma mulher e ele morreu e não deixou filhos. Era obrigação sua pegar a sua cunhada, fazer um filho nela, e este filho não seria seu, seria do irmão morto.
E se isso acontecesse com vários irmãos e nenhum deles pudesse gerar um filho nela, ela ia ter que ir ficando com cada um dos irmãos, até poder engravidar e dar o filho para cada um dos irmãos mortos. Isso era uma lei. No entanto, que há uma passagem da Bíblia, o caso de Onã, que ficou muito conhecido, porque ele não queria gerar filhos que não fossem para ele. Ele não queria pegar as esposas dos seus irmãos. Então o que fazia? Ele tentou disfarçar. Ele pegava a mulher, a sua cunhada, tinha um relacionamento sexual com ela, mas na hora de ejacular, ele tirava e deixava cair no chão. E aí nós temos todo aquele episódio do sêmen no chão, e descobriram isso e condenaram ele. Nesse tipo de pecado era chamado a casa do descalçado, porque ele não foi capaz de cumprir essa lei. Essa lei vigorava inclusive na época de Jesus, quando os saduceus, os sacerdotes, os escribas e fariseus chegaram diante de Jesus e falaram: olha, uma mulher casou e o marido morreu e não deixou filhos, ela pegou outro, morreu e não deixou filhos, pegou outro, morreu e não deixou filhos. No final ela teve 7 e morreu. Quando chegar lá no céu, quem vai ser o marido dela? Eram as pegadinhas que eles faziam com Jesus. Mas você imagina essa mesma lei acontecendo hoje? Não faz sentido. Mas por que fazia sentido naquela época? Por causa das terras. Cada um tinha uma tribo, cada um tinha suas terras. E se aquela família, aquele irmão, não pudesse deixar herdeiros, aquelas terras seriam perdidas, poderiam ir para outros lugares. Então, por que era necessária a procriação? Justamente porque filhos naquela época eram mão de obra para cuidar da terra e era um regime tribal, era a força de guerra para proteger os seus e as suas famílias. Mas nós temos também um outro fato muito importante. O sexo era para procriação. Qualquer sexo que não levasse à procriação era condenado. Então, todas as mulheres estéreis, quando elas se casavam e descobriam que elas eram estéreis, elas eram jogadas fora. Os maridos poderiam devolvê-las à sua família, se eles fossem bons, ou poderiam simplesmente jogá-las na rua para serem prostitutas ou pedirem esmolas. Se você olhar para isso, até hoje nós temos o questionamento da Igreja Católica sobre os métodos anticonceptivos. Camisinha, pílula, anticoncepcional, laqueadura, vasectomia. A Igreja Católica ainda tem dificuldade de aceitar nos dias de hoje. Então, se você olhar esta visão de Gênesis, aonde qualquer casal que não gera fruto, que o sexo não possa gerar um filho, não é uma bênção divina, se você entrou na menopausa, você não pode mais transar. Se você é estéril, você não pode mais transar. E se você não quer ter filhos, você não pode mais transar. Não adianta a gente pegar simplesmente um pedacinho e querer fazer dele a regra absoluta e passar por cima como um trator sobre todas as outras regras. Se você quer cumprir e olhar, não, o sexo para ser abençoado tem que ter a probabilidade, ou pelo menos a possibilidade, de gerar um fruto. Qualquer pessoa que já entrou na menopausa, na andropausa, que fez a laqueadura, a vasectomia, que não tem o útero, qualquer uma dessas coisas, que usa método anticoncepcional, ela também estaria impedida, segundo essas mesmas regras. Mas há um outro ponto também que eu gostaria de abordar. Se o sexo ele é tão pecaminoso quando não é num casal heteronormativo, por que há o prazer? Muitos dos teólogos vão dizer assim, não, Deus colocou o prazer no sexo para incentivar as pessoas a fazê-lo e a procriar. Mas desde a aurora da humanidade, se faz muitas coisas por necessidade, mesmo que não haja prazer. Você se veste
por necessidade. Você se alimenta por necessidade. Você caçava por necessidade. Você trabalha por necessidade. Hoje você escova os dentes, você lava o rosto, você toma o banho, tudo por necessidade, não necessariamente por prazer. As pessoas naquela época precisavam de filhos porque filhos cuidariam das terras, filhos seriam guerreiros para proteger a família. Não haveria necessidade do prazer. Era apenas uma questão de necessidade. Então por que Deus colocou o prazer ali? Justamente para que você pudesse aproveitar. Ele colocou isso como uma bênção, para que você pudesse gozar dessa experiência com o seu relacionamento. E é muito interessante, porque no livro de Gênesis, Deus fala que a raça humana inteira é chamada de Adão. A mulher, ela só recebe um nome depois da queda, né? Antes era simplesmente a raça humana Adão, porque as mulheres não eram contadas. E mesmo que você não entenda que é óbvio que Deus não fez Adão e Ivo, ou Roberta e Juliana. Ele fez Adão e Eva, por o único objetivo de que tinha que se povoar a terra. Mas o incesto que era permitido, já em Moisés, já deixou de ser. Não precisava mais povoar a terra. Então, o sexo que era exclusivamente para a procriação não faz mais sentido há muitos e muitos anos. E eu queria terminar este primeiro episódio aqui. Nós vamos, durante o decorrer dessa série, falar sobre cada um dos textos, os contextos históricos, as palavras no grego ou no hebraico, explicando cada detalhe para você, para mostrar que a todo momento Deus quer unir, aproximar, incluir. E Ele não fez ninguém para jogar fora. Ele não fez a sua vida, Ele não te fez do jeito que você é, por um erro. Você nunca foi e não é um erro, você não é um desvio, você não é um endemoniado. Ele te fez assim, plenamente desse jeito, porque Ele te quer assim, te conhece assim. E como diz a própria Bíblia, Ele te fez antes que você viesse, quando estava brotando os nervos, as células se juntando no útero da sua mãe. Ele acompanhou cada detalhe e escreveu todos os dias da sua vida. Mas para terminar, eu gostaria de lembrar que a única coisa que nós temos que é imortal é a nossa alma, ou o nosso espírito, dependendo da sua linha teológica. O nosso espírito não tem sexo. Não tem o espírito homem e o espírito mulher. O nosso espírito é apenas a alma, é a nossa essência de vida. Se a única coisa que nós temos que é imortal é a nossa alma, por que a igreja se preocupa tanto com o corpo? Durante tantos anos, se preocupou tanto com o corpo que não era masculino, e por isso as mulheres não foram contadas, eram apenas moedas de troca. Depois, por 1000 anos, elas eram apenas consideradas, durante a Idade das Trevas, qualquer mulher que quisesse se manifestar era queimada como bruxa. Depois começou a se importar com o tom de pele. Durante 400 anos, de 1500 a 1890 praticamente, a própria igreja apoiou a escravidão, porque ela dizia que pelo fato de você ser negro, você não tinha alma. Hoje nós estamos no momento onde a maioria das igrejas condena a homossexualidade, dizendo que ela não é digna. Mas para todos esses casos, a única coisa que difere é o corpo, que é perecível, que está aqui hoje e amanhã não está mais. E se a alma é a única parte que importa, por que há tanta necessidade de se preocupar com o corpo?